vir aqui, porque eu sou carinhosamente bem recebido por todos vocês. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Dá para mexer aqui, por aqui? Pronto, foi. Acho que ficou melhor. E é muito gostoso a gente refletir juntos esse tema, que é um tema muito necessário e muito atual para todos nós. Eu trouxe como é ser misericordioso, está no capítulo 10 do Evangelho, mas eu não trouxe todo o capítulo não, trouxe dos itens 1 a 10. E aí eu vou projetar aqui apenas a orientação de Jesus, as passagens de Jesus, e a gente vai então começando a refletir. Edson, pode passar o primeiro aí, por favor. Então, lá no item 1, lá do Evangelho, né, o item 1 e 2, tem essa passagem aí. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens o que vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os vossos pecados. Vamos agora refletir em cima dessa passagem. Primeiro, que Jesus, parece até que Jesus está ensinando uma regra de recompensa, né? Olha, se você perdoar, você vai ser perdoado. Mas não é isso. É muito mais do que isso que tem aí. É uma lei espiritual de transformação interior que está sendo passada nessa passagem para a gente refletir. Vamos lá. Primeiramente, o que seria ser misericordioso? Na origem da palavra, né, miséria vem de miséria, né, e cordes de coração. Então, ter o coração voltado para a miséria alheia. Ter a sua essência, porque o coração é que nos dá vida, né, que bate ali e nos sustenta. Então, ter a sua vida tocada pela necessidade do outro, pelo que o outro carece. Então, esse olhar que é a misericórdia. Então, a gente fala muito de misericórdia no perdão, mas vamos ter que ampliar esse conceito. Porque se é você olhar a necessidade do outro, já extrapola. Então, cada vez que eu compreendo ou busco compreender a limitação do outro, isso é misericórdia. Quando eu tenho possibilidade de ajudar e faço alguma coisa dentro do meu alcance para auxiliar o outro, isso é misericórdia. Quando eu recebo mal, mas não retribuo com outro mal, isso é misericórdia. Quando eu julgo menos e compreendo mais, isso é misericórdia. Então, o perdão, ele é como se fosse uma das manifestações da misericórdia. Dentro da misericórdia também tem o perdão, também tem a compreensão, também tem a paciência, também tem a solidariedade. Mas aí Jesus fala, olha, você perdoa para ser perdoado. Como é que é isso? Será que parece que Deus está fazendo um comércio, uma troca com a gente. E não é isso. Claro que não é isso. Até porque é bem diferente. O que Jesus está falando aí? Está falando de algo muito profundo de nós. O que é isso? Primeiro, Deus é eternamente, o tempo todo, justo e bom, infinitamente perfeito, infinitamente misericordioso. Ele não deixa de ser em nenhum momento. Ele não negocia conosco, porque a linguagem de Deus é o amor. Então ele nos ama sempre. Então, como é que é essa? Então, como é que é isso? Se eu não perdoar, Deus não vai perdoar. Mas ele não é infinitamente misericordioso? Pois é. Então vamos refletir o que pode sair por aí no nosso entendimento. Primeiro, o que na realidade acontece é que a nossa capacidade de receber a misericórdia de Deus pode ficar obstruída, pode ficar realmente, a gente não conseguir. Como assim? Por exemplo, quem guarda ressentimento das coisas, rancor, o ódio,
Aquela criatura que está cultivando isso dentro de si própria, o que ela faz? Ela fecha o seu coração. A gente fica endurecido. Não tem aquele capítulo do Evangelho do céu e inferno, espíritos endurecidos? E às vezes também Jesus fala, né? Por que Moisés permitiu que o homem dispensasse essa mulher? Jesus falou, por causa da dureza do nosso coração. Então, quando a gente está com o coração endurecido, significa que a gente está com alguns sentimentos que estão realmente impedindo que a gente manifeste o que a gente tem de melhor dentro de nós, que é a nossa essência divina. Então a gente fecha o nosso coração quando a gente está rancoroso, quando a gente tem um olhar muito pesado para tudo, está julgando tudo, a gente fecha a nossa canal para a misericórdia divina. É como se fosse um sol, vamos supor. O sol está aí clareando tudo, as janelas estão abertas, a gente está dentro de casa. A gente vai, fecha a janela, fecha as cortinas, dentro de casa fica tudo fechado, escuro. O sol deixou de brilhar? Não, ele continua brilhando. Só que a gente que fechou a janela, fechou tudo para o sol não entrar. E é com mais ou menos isso. Quando a gente carrega esses sentimentos que são prejudiciais, o que acontece? A gente se desconecta com o divino. Lembra que Jesus fala, para poder ser chamados filhos de Deus, para a gente ser classificado como filhos de Deus, a gente precisa o quê? Reconhecer o Pai. Você, esse aqui é meu pai, mas e aí, você respeita ele, você ama ele? Não sei quem é, não. Então não é pai. Mesma coisa Deus. Eu sou filho de Deus. Ok, então quem é Deus? O que é Deus? Como é que ele é? Ele é amor puro. Então eu busco esse amor, aí eu entro nessa sintonia. Então não tem essa coisa de se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Não, é o nosso endurecimento que faz com que a gente dificulte essa sintonia, essa essência, esse receber essa misericórdia divina, porque a gente se fecha para Deus. Então a gente tem aí, observa que a gente tem escolhas. A gente pode, diante das situações, nos abrirmos para Deus ou nos fecharmos para Deus. Isso é importante da gente perceber. Se a gente for olhar um pouquinho, mais nas questões psíquicas, acontece algo semelhante. Por exemplo, quando uma pessoa, ela está presa no ressentimento, o que ela faz? Ela vai revivendo continuamente aquela ofensa. Eu devia ter falado isso na hora que aquela pessoa falou aquilo, mas isso não vai mais acontecer. Mas ela não sei o que, eu também não poderia ter falado isso, e essa pessoa não sei o que. E aí a gente fica alimentando aquilo. E na Gênesis capítulo 14, o que fala? Que o nosso corpo espiritual, ele é um modelo, ele é moldável pelo nosso pensamento. Ele diz que quando você pensa em alguma coisa, é como se existisse um filmezinho no seu corpo espiritual acontecendo, ou seja, aquele pensamento ele cria vida, ele se materializa no nosso corpo fluídico. E claro, está tudo conectado, do nosso corpo fluídico passa para o nosso corpo físico. Então a gente revive continuamente aquilo, a gente alimenta emoções prejudiciais, porque a gente vai ficando com ódio, colérico, vendo tudo para baixo, desanimado, porque as virtudes, gente, quando a gente fala de paciência, vamos supor, quando eu falo de paciência, junto de paciência tem o quê? Tem brandura, junto de paciência tem o quê? Tem a caridade, junto com a paciência tem o quê? Humildade. A virtude, ela não anda sozinha, não é uma virtude, elas se comunicam, e cada vez que a gente trabalha em uma, as outras também vão se desenvolvendo dentro de nós. Essa lei também cabe para os sentimentos inferiores. Quando a gente está num sentimento inferior, que a gente está com a cólera de alguém, aquilo vai trazendo também aquela indignação, aquele desejo de se vingar de alguma maneira. Isso tudo vai num bojo. Então é importante a gente perceber que é uma espiral. A coisa ela vai crescendo quanto mais a gente dá energia
para aquilo que a gente quer. Então, a gente fica preso. Esse aspecto psíquico é importante. Perdoar, gente, não é provar o erro. O outro errou. Não, está errado. Lembra de Jesus. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. É diferente, né? Perdoar, gente, é deixar de carregar o peso emocional daquele fato. Então, quando eu lembro daquilo, porque assim, a gente não tem amnésia, né? Então a gente lembra o que as pessoas fizeram com a gente, o que aquilo que nos magoou de alguma maneira, que nos tocou profundamente, que a gente não queria receber. Tá bom. Mas quando você lembra isso, como é que você fica? Os cabelinhos arrepiam assim, sabe? Fica assim, alta a nuca, chega a ficar assim, né? A mão fecha assim, né? Que o corpo fala, né? Como é que quando você lembra de um fato, o que você sente? É isso que a gente tem que olhar, né? Porque na realidade é deixar de carregar esse peso emocional. A gente lembra do fato, mas não tem vontade de desdanar o outro. Não tem. É isso que é o perdão. Agora, cada um vai ter o seu tempo para deixar de perdoar. Tem gente que é rápida, tem gente que demora um dia, uma noite de sono, tem gente que precisa trabalhar uma semana, vir ao centro, tomar paz, tomar água, ler uma mensagem todo dia de manhã e de noite, e firme ali no propósito para poder... Acho que já foi aí o som. Posso continuar? Pode. Então, para poder o quê? Para poder efetivar aquele perdão dentro de si. Cada um tem o seu tempo, às vezes pode demorar meses, porque também depende daquilo que nos tocou profundamente, né? Então, se a gente, quando perdoa, eu vou ter que perdoar o microfone, e o aparelho está perdoado, a tomadinha. Às vezes precisa de uma energia do perdão, né? A energia do perdão é ótima. Então, gente, quando a gente se libera emocionalmente da lembrança de um fato, o que acontece? Quem é que se liberta? É o outro que foi perdoado? Não, sou eu. Então, observa, essa matemática divina, ela é muito interessante, porque aquilo que você cede para o outro, é eu que ganho, não é o outro. Então, se a gente for pensar muito nisso, a gente para até de reclamar da vida. Porque eu estou trabalhando demais, porque eu cedo demais para o outro, porque eu faço aquilo. Mas aquilo, o que a gente cede para o outro, não é aquilo que a gente tem. O que Jesus falou aqui? O Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Olha, se Jesus, que é um Espírito puro, veio para servir, e nós? Então, é isso que está trazendo aqui. A gente se liberta daquilo, deixa de carregar um peso, é como se a gente tivesse um fardo que a gente encara como se fosse uma missão. Não, mas eu não posso deixar, não posso perdoar, porque senão eu vou estar sendo fraco. O outro que vai estar sendo forte. Como assim? O perdão é um dos atos de maior coragem que a gente tem. Então, na perspectiva espiritual, a gente faz o quê? A gente rompe essa conexão, esses laços vibratórios que a gente tem um com o outro quando a gente perdoa. E aí a gente pode caminhar. E detalhe, gente, a gente tem na literatura espírita espíritos que vão reencarnando, aquele livro, se não me engano, acho que é o Párias em Redenção. Eles reencarnam e daqui a pouco volta de novo, e um faz, o outro faz, e o outro faz. Enquanto a gente não romper com isso, essa coisa se perpetua. Só que a gente não está mais na época de ficar perpetuando o mal, porque a gente já estamos há um tempo. Agora acho que cada vez mais fortemente um processo de renovação do planeta, que é o resultado da renovação de nós. Então, de repente, o outro perdoa e vai à frente, e a gente fica atrasado. Então vamos romper esse ciclo de não perdão, de vingança, de violência, porque nós precisamos disso. Então, quando a gente faz isso, a gente se torna mais receptivo à misericórdia divina. A gente entende, a misericórdia está aí o tempo todo, tá?
O reino de Deus não vai ser implantado ainda, ele já está aí à nossa disposição. É como aquele, estava falando no sábado passado, da pesca milagrosa, né? Que Jesus foi e botou o Pedro no barco e falou, vamos lá, né? Você estava lá, né? E chegou e pegou e foi embora. E não estava na pesca não, estava na palestra. Tá? Não estava na pesca não. Estava na palestra. Então, gente, o que Jesus faz? Entra no barco e fala para o Pedro, joga a rede do outro lado. Aí Pedro, que passou a noite inteira e não pescou nada, não aguentou nem uma barca só carregar os peixes, teve que pedir ajuda. Olha isso. E um fato interessante, os peixes já estavam lá, só precisou o Pedro fazer o quê? Jogar a rede no lugar certo. Então, o reino de Deus já está aqui. O que a gente precisa é jogar a nossa rede para o lugar certo, para colher a abundância, para a gente se conectar com esse reino de Deus. Então, se a gente estiver numa vibe de que a gente está cultuando o prejuízo espiritual, a gente vai estar em dissonância com a misericórdia divina. Tudo bem até aí? Então não tem essa história de que se eu não perdoar não vou ser perdoado. Não, eu é que fecho as minhas portas. Então vamos lá, continuando. Pode passar o próximo, por favor. Próximo. Eu trouxe umas passagens, a gente vai trabalhando aqui conforme o tempo. Se eu vir que vai dar o horário aí, que o tempo passa rápido, né? Já são 8 horas, gente. Vamos lá. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão, quando tiver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes. Então vamos começar uma partezinha que a gente quase não explora nessa passagem, né? Os 70 vezes 7 a gente já está, cada um tem as suas contabilidades aí, anotando no celular, quantas vezes eu já perdoei um ou outro, mas vamos para a parte inicial. Se teu irmão pecar contra ti, vai repreendê-lo, né? Em particular, só você e ele. Primeiro, Jesus está dando uma orientação muito interessante aqui. Como resolver conflitos sem destruir pessoas. Ele está trazendo isso para nós. O foco de Jesus aqui não é o erro, mas as relações. Olha que legal isso. Porque o erro é uma coisa pontual. A pessoa comete uma falha, é uma coisa pontual. Ou de uma vez nessa vida, ou de um período nessa vida. Mas as relações, elas são para sempre. Porque ele fala, né, na passagem lá, se ele vos atender, terei ganho um irmão. Se ele vos atender, que ele pode não atender. Então, o que ele está dizendo aqui? Né? Uma preservação. Primeira coisa que a gente deve olhar aqui, né? Não expor o outro, dialogar, né? Porque a gente acaba às vezes fazendo o contrário, né? Quando alguém que nos desagrada, a gente vai, pois é, você viu o que fulano fez? Viu o que ele fez comigo? Pois é, e eu que fiz tanta coisa para ele, né? Vai comentar, busca aliados. Ele também não fez isso com você? Ela também não aprontou? Pois é, tá difícil. Não, eu estou falando isso, não é fofoca, é para a gente realmente estar avaliando essa situação. É um comentário que eu acho que vale a pena, né? A gente desabafa com várias pessoas, se encontra 10 pessoas, as 10 pessoas, como é que você está? Ih, você não sabe o que fulano fez comigo. Daqui a pouco encontra, ih, você não sabe o que fulano... E a gente vai vitalizando aquilo dentro de nós. O que Jesus falou? Busca a pessoa, não fique espalhando. Aí começa a criar interpretações. Eu acho que ele fez isso, ou ela fez isso, por causa disso, mas eu não fiz nada. E assim, a gente vai vivendo naquele mundo que não existe, que foi uma coisa pontual, né? Então, o que a gente tem que fazer, né? Conversa primeiro com quem está envolvido.
chama a pessoa em particular, não expõe e evita que o conflito fique maior. Gente, isso parece tão simples, né? Jesus precisava ensinar isso pra gente? Não precisava, mas ele ensinou e a gente cumpre? Não. Pois é. Engraçado, o óbvio parece que é o mais difícil, né? Então está dizendo, né? E primeiro, quando você vai conversar com o outro, qual é o propósito da minha conversa? Quando você quer conversar com alguém para resolver alguma situação, seja em qualquer que for, seja uma DR de casal, seja uma relação de mãe e filho, seja uma questão de trabalho, antes de ir, você tem que perguntar para você qual é a intenção com que intenção eu estou indo para essa conversa. Com que intenção eu estou indo? Uma pausa para vocês pensarem, estratégia, tá? Certamente agora algumas pessoas já vieram com algum, já pensaram, já passou algumas pessoas na cabeça assim, mas com que intenção eu vou conversar com ela? Para mostrar que ela está errada, essa pessoa está errada e eu estou certo, para que eu quero? Né? Então, isso também é importante. Por quê? Porque com a intenção interna vai ser a forma como eu vou reagir na conversa. Então não adianta a gente se moldar comportamento, falar baixinho, falar palavra bonita, mas por dentro a gente quer detonar o outro, que tem uma hora, porque assim, o que está lá dentro, gente, sai, não tem jeito. Lembra que Jesus falou? Tudo que está oculto será descoberto, né? Então, é isso vale para a gente também. O que a gente esconde, vai sair. A psicologia fala muito bem isso, Jung fala bem isso, Freud fala isso. Aquela coisa que a gente esconde ali, tem uma hora que sai no ato falho, sai no sono, sai numa coisa que a gente, nossa, é isso, tudo que está oculto será revelado. É essa a frase. Então, se eu vou com uma intenção, mas finjo que não é, vai ter uma hora que eu vou cair em contradição comigo mesmo. E lembra também daquela passagem, né, do Missão dos Espíritas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, você sabe que mensagem, né, palestra gravada, você tem que dar a fonte, né? Então, né, capítulo 20 que ele fala, né, mando como ovelhas no meio de lobo, mas só os lobos caem nas armadilhas dos lobos. Ou seja, se eu vou fingindo que sou ovelha, mas sou um lobo, eu vou cair, vai ter uma hora que o outro vai jogar uma coisa, pá, aí eu me revelo. Aí eu digo quem sou. Sabe aqueles espíritos que a gente vê lá na literatura, que os espíritos lá de luz vão lá socorrer eles? Pelo amor de Deus, me acolhe, socorro, estou em sofrimento, me tira daqui, pelo amor de Deus. Aí os espíritos já conhecem e falam assim, espera que não é a sua hora. Aí pronto, eles começam a esbravejar, já começa já a se revoltar. A gente não fica muito longe disso. Então, observa qual é a proposta, né? Então, quando você chega para conversar com o outro, o que a gente deveria ter em mente? Como é que a gente vai salvar a nossa relação? Então, conversar em particular. Olha que legal isso em particular, né? Por quê? Porque quando você expõe uma pessoa, quando você chama a atenção de uma outra pessoa em público, o que ela acontece? O ego dela reage, né? A autoimagem dela está prejudicada. E aí você perde uma oportunidade, porque a criatura entra num processo de negação de ouvir aquilo que você trouxe, que pode ter lógica, como pode não ser, né? Então, é interessante a gente observar um pouco aí, né? Então, tem uma outra coisa que ele fala aqui, olha, aqui. Ide, ou vai fazer sentir. Então, se uma pessoa pecou contra você, o que ele fala? A iniciativa é de quem foi ofendido. Interessante, né? Então, assim, eu vou esperar. Ele aprontou, ela aprontou, vou aguardar. Ele que tem que vir até mim para pedir desculpa. Ele, não, Jesus fala o contrário. Vai. Se alguém fez alguma coisa que você precisa resolver, primeiro que ele manda resolver. Fala assim, vai resolver, ele orienta para resolver. Então, assim, eu é que vou procurar aquela pessoa. Ah, por que você não fala com essa pessoa? Deixou de falar comigo. Não sei. Por quê? Não sei, já nem lembro mais. Estamos há 10 anos sem se falar. Eu não falo, mas ele deixou. Tá, mas e aí? E você não vai fazer nada com relação a isso? Jesus falou, vai lá, em particular. Ele pode aceitar o outro? Pode. Ele pode não aceitar? Também pode.
Mas aí é importante a gente perceber que o movimento nosso já faz um trabalho interno. O movimento nosso já faz um trabalho de libertação nosso. E aí tem um 70 vezes 7, né? Ou seja, não é para ficar contando. Olha só, teu limite de perdão acabou. Já te perdoei demais. Chega, tá bom. Jesus está dizendo, é indeterminado. Você vai perdoar quantas vezes foram necessárias. E aí eu peguei um pedacinho do item 4 lá do Evangelho, desse capítulo 10, que fala assim, que a misericórdia é complemento da brandura. Lembra que eu falei que as virtudes não andam sozinhas? Não dá para ser misericordioso sem ser brando. Se você é aquela criatura temperamental, que tudo explode, tudo leva ferro e fogo, vai ser difícil de ser misericordioso. Outro destaque que eu trouxe aqui. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. Olha, isso aqui é muito forte. Os espíritos, eles mandam direto, né? Então, se eu sinto um ódio, se eu estou alimentando um rancor, significa que eu estou sem luz. Ele está dizendo o seguinte, denota uma alma sem elevação e sem grandeza. Eu estou sem luz. Se eu estou sem luz, lembra daquela história de que eu preciso estar praticando a misericórdia para me conectar com Deus? Então significa que eu estou ainda afastado de Deus. Vamos ao outro, que está no item 5. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último cêntimo. E aí, reconciliar o mais depressa possível com o seu adversário. Então, quando a gente fala de adversário, a gente até pensa, né? Deve ser aquela pessoa que a gente tem um conflito, alguém que nos ofendeu, ou que a gente ofendeu, que a relação não está boa. Mas, no sentido um pouquinho mais profundo, o adversário é toda situação mal resolvida que nos apresenta. Uma coisa que não está legal, porque é uma coisa adversa à nossa natureza divina, uma coisa contrária à nossa natureza divina, que pode ser um outro de fora, pode ser um desafeto, mas pode ser algo interno, pode ser uma culpa que a gente carrega, um remorso que a gente carrega, um erro que a gente não quer ver ou evita reparar, né? E ele fala, enquanto estamos a caminho. Nesse enquanto estamos a caminho, será quando? Eu até fiz uma pergunta dessa um dia desse, né? Resolve enquanto estamos a caminho. E está dizendo, esse quanto a caminho é quando? Aqui? Agora. Ele matou a charada. Porque alguém falou assim, nessa encarnação. Eu sei assim, que tá, encarnação. Amanhã. Não, é agora. É exatamente agora. Porque a única coisa que existe para nós, e a gente sabe muito bem disso, é o agora. É a única coisa que existe, é o agora. Então, reconcilia enquanto estás a caminho com ele. Ele fala, para que não seja entregue ao juiz. Quem é que julga os nossos atos? Quem é que faz o julgamento das nossas intenções, dos nossos pensamentos, daquilo que a gente age? A consciência. A consciência, ela está impregnada, né? Uma camada nossa espiritual, que é a consciência que está lá as leis de Deus. Então a consciência faz esse confronto daquilo que a gente quer, daquilo que a gente faz, com o ministro da justiça, que é a justiça, que é a lei divina. Então, olha só, não é Deus que está irado e querendo nos castigar. Não existe isso. Existe a gente identificando em processos muito profundos dentro de nós, que mesmo que a gente finja que não tem consciência, a gente tem. Então aquilo vai ficar lá dentro de nós, esse processo, e vai estar em choque com a lei de Deus, com a lei divina.
toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. O egoísmo não foi plantado por Deus. O orgulho não foi plantado por Deus. O ódio não foi plantado por Deus. Então isso vai aparecer uma hora. Então, essas coisas que estão dentro de nós, a gente tem que ver o que dentro de nós foi plantado por Deus. Isso vai ficar. O que não foi plantado por Deus vai ser arrancado. Agora, se eu sou pouco egoísta, só dá uma puxadinha que sai. Agora, se eu sou muito egoísta, vai doer. Vai tirar aquilo dali. Porque está enraizado, criou raízes dentro de nós. E para arrancar aquelas raízes, é difícil. Que símbolo é esse que eu estou fazendo? É o seguinte: se nós estivermos muito apegados às nossas imperfeições, a dor para poder retirar a batida de enxada é mais profunda. Então a gente sente mais a dor. Então, quando a gente tiver numa dor muito profunda, a gente precisa parar realmente e ver o que é que essa dor está me chamando. Porque se ela está profunda, é porque tem algo muito profundo para ser tratado, para ser observado, para ser retirado no seu tempo dentro de mim. O que é? E não é nada físico, é psíquico, é espiritual. É algo dentro de mim, às vezes um apego muito grande por alguma coisa ou alguma pessoa. Às vezes é uma irritação que a gente tem por algo, e a gente precisa olhar para dentro de nós. Não é à toa que a doutrina dos Espíritos fala para a gente se autoconhecer. Aí entrega o ministro da Justiça, o ministro da Justiça bota o quê? Na prisão. A prisão representa o quê? Uma limitação de movimento. Cerceia a liberdade. Quem está preso não consegue fazer tudo o que quer. Então, uma restrição do seu livre-arbítrio, que pode ser as experiências dolorosas e pode ser uma reencarnação nos moldes necessários para que a criatura resolva aquilo que ela precisa fazer, né? Que aqui nós estamos falando que da reconciliação. Será que nessa vida, nesse corpo, a gente veio para reconciliar com alguém? Essa é uma pergunta. A outra respondeu rápido aqui. A gente veio para reconciliar? A gente sabe quem a gente precisa reconciliar. A gente sabe, né? E aí estamos a caminho com ele. Antes que ele saia do caminho, ou a gente saia do caminho. Porque se a gente desencarnar e não reconciliar, ok nada, né? Se o outro desencarnar e a gente não reconciliar, o que acontece? As conexões, o vínculo se mantém, né? E a gente vai falar mais um pouco isso. Antes de falar que ele fala que tem que pagar o último ceitil. O ceitil é uma moeda, centavos, uma moeda sem valor. Então o que Jesus está dizendo? Olha só, não tem nada que não fique acertado. A nossa consciência é algo tão puro que enquanto tiver alguma coisa que não está legal, a gente vai ter que ajustar com a gente mesmo. Então a gente tem que reparar integralmente o mal causado. A gente tem que aprender completamente a lição. A gente precisa restaurar todo o equilíbrio rompido. Não é uma coisa que a gente está fazendo para pagar a Deus. Nós estamos restaurando a nossa própria essência. Então, ou seja, essa passagem não está falando de castigo, mas de responsabilidade e oportunidade. Enquanto está a caminho, a gente pode pedir perdão, pode perdoar, pode reparar erros, pode chamar para conversar, pode buscar reconciliação. Agora, olha só que legal. Quando eu busco a reconciliação com o outro e o outro não quer se reconciliar, isso já não é mais problema meu, né? Usando uma linguagem bem vulgar, não é mais problema meu, porque quando eu busco a reconciliação, eu já me reconciliei comigo mesmo. A reconciliação já está dentro de mim.
Isso que é muito legal, porque é o que a gente leva, é o trabalho interno, né? E no Evangelho fala o seguinte, vou destacar um parágrafo do item 6. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa vida atual, é principalmente para que elas não se perpetuem em existências futuras. Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último ceitil, o último centavo. Isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Você fica preso ao outro. Então, enquanto a gente não acerta até o último centavo, a gente fica preso ao outro. E a gente não... O ideal é que os nossos laços com o outro não sejam de prisão, mas sejam laços de afeto, amor. E isso é tudo um processo que a gente faz dentro de nós. Tá? É um processo que faz dentro de nós. Eu já ouvi depoimentos de pessoas que eram perseguidas pelo outro, até mesmo profissionalmente, e elas foram e ficaram ali trabalhando, colocando ali, sabe, tudo da doutrina espírita possível naquela situação, e depois essa pessoa tornou uma das melhores amigas dela. No início foi difícil. Então assim, mas aí lá no Livro dos Espíritos também diz o seguinte: quanto maior o sacrifício para fazer o bem, maior o mérito. Então a gente que quer as coisas fáceis, fica mais difícil da gente conseguir as coisas melhores. Jesus também, nessa passagem lá da pesca milagrosa, que na realidade milagrosa não tem nada, ele fala para Pedro: avança para águas mais profundas. Então a gente precisa ir para a profundidade da vida. Se a gente ficar só no rasinho, a gente consegue resultados rasos. Quando a gente vai para o profundo, a gente consegue resultados melhores. Bom, outra passagem aí. Eu vou ter que deixar uma para lá. Vamos lá. Mas eu sabia que isso ia acontecer. Ele estava muito animado. Se, portanto, quando fordes depor a sua oferenda no altar, vos lembrardes que vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão. Depois voltar para oferecê-la. Vamos atualizar essa passagem. A gente não faz oferenda aqui na Casa Espírita, faz? Não. A gente não oferece as coisas. Mas essa oferta, né, a gente pode dar uma atualizada. Por exemplo, quando a gente fizer a prece, quando for dar o passe, quando fizer um trabalho voluntário, quando for dar uma palestra, um estudo de grupo, um estudo do Evangelho, a sua participação na Casa Espírita, antes de fazer isso, se você se lembrar que tem alguém, pare. Então, antes de servir na Casa Espírita, antes de fazer sua prece, de exercer a caridade, examina o teu coração. Se está cultivando reconciliação, humildade e boa vontade para com os outros. A verdadeira oferta para Deus, na realidade, nunca foi um objeto. A verdadeira oferta para Deus é o nosso coração. Essa é a verdadeira oferta, né? E é isso que é importante. Mas como é que eu vou saber se tem algo contra mim? Examinar. Fazer um autoexame. Sempre olhando para a gente, sempre olhando para nós. Sempre o auto-olhar. Será que eu magoei alguém? Será que aquela palavra não caiu bem? Será que eu rompi um relacionamento de forma que a pessoa não ficou bem? Né? Será que eu contribuí com um comentário para algum conflito? Porque hoje em dia a gente precisa observar muito isso. As pessoas chegam, às vezes comentam determinada coisa que a gente tem que ficar calado. Não vou falar nada. Né? Eu acho que é no livro, acho que é no Devassando o Invisível, tem uma passagem que a Ivone é levada no mundo espiritual para uns espíritos obsessores perigosíssimos, e eles, sabe, tinham um formato perispiritual como se fosse assim, meio de fantasia de carnaval. Eu acho que foi o Charles que levou ela para ver, e eles faziam aquelas coisas assim meio engraçadas, né? E aí ela riu, ela estava rindo, ele falou assim: não ria,
porque quem ri aprova. E aí você vai entrar em sintonia com eles. Gente, que coisa profunda. Então, às vezes a pessoa conta aquela piada sem graça, misógina, discriminativa, preconceituosa. Aí a gente, para não deixar a pessoa sem graça, dá um risinho. Depois desse livro da Ivone, não rio mais. Eu vou sintonizar com isso? Fico sério, não quero saber. Porque senão eu aprovo e sintonizo com todo mundo que está fazendo aquela maluquice. Com todos os obsessores que estão ali contando aquela piada junto com aquela pessoa. Então, o que a gente precisa ver assim? Cuidado com esses comentários que vêm e que a gente estimula com alguma coisa. A gente, para não deixar a pessoa sem falar, a gente fala algo que às vezes piora a situação que a pessoa quando vem, às vezes, para falar com a gente, se ela está com uma ideia nefasta, uma ideia prejudicial, ela vem comentando esperando o nosso apoio. Se a gente apoiar, perdeu. Então a gente precisa se neutralizar, mas a gente não precisa ser ignorante, grosso. Eu simplesmente fico calado. E o assunto morre. E vai em frente. O que você acha? Eu não acho nada. Você pergunta o que eu acho? Quem sou eu para achar alguma coisa? Né? Então isso é muito importante. Né? Então a gente faz esse autoexame. Né? Então, e essa reconciliação eu já falei aqui, que é um movimento interno, que a gente abandona o orgulho, desiste de vingança, a gente está disposto a pedir o perdão, né? Então por que a gente não faz a oferta antes da reconciliação? O coração está contaminado. Como é que eu vou dar paz contaminado, gente? Com ódio do vizinho, que estava com som alto, que eu não dormi direito, pensando ali o que eu vou fazer hoje para me vingar com ele, né? Ou da fulano de tal, que não serve, quebra totalmente a sintonia, né? Porque a oferta somos nós somos a oferta. E qual é a oferta que eu estou dando para Deus? Né? Deus não espera presente, espera transformação. E esse último aqui, eu vou só dar uma passagem, mais um Edson Paulo. Né? Como é que você vê um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vês uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar o argueiro. Argueiro é cisco, tá, gente? Deixa eu tirar um cisco muito pequeno. Deixa eu tirar o cisco do teu olho, quando a gente tem uma trave. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Ou seja, o que é isso? O que Jesus está dizendo? A imperfeição do outro, para mim, é indiferente. Se o outro é impaciente, para mim é um cisco. Se eu for impaciente, para mim é uma trave, porque ela atrapalha a minha evolução. Agora, a impaciência do outro pode, às vezes, até adiantar a minha evolução, desde que eu saiba conviver com a paciência dele. Então, eu fico muito querendo corrigir o outro, quando, na verdade, eu tenho alguma coisa igual. Então, o que Jesus está nessa parábola, nessa passagem, nesse ensinamento trazendo para a gente? Olha para você mesmo, autoconhecimento, né? Então, antes da gente ficar condenando as pessoas na rede social, o outro, porque fulano fez isso, a roupa da fulana era tal, e o outro cuidou da... Não importa. Antes da gente fazer isso, a gente vê com a coragem que a gente está acusando o outro. Será que a gente teria essa coragem de olhar para nós, em vez de ficar criticando a educação do filho do outro, condenando os erros? Esquece isso, né? Um é o argueiro, um pequeno cisco. O nosso é uma trave. Interessante, né? E o que acontece com essa trave? Quando eu tenho uma trave, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito preconceituosa, seja qualquer tipo de preconceito, o meu olhar, ele vai passar pela lente do preconceito. Então, eu vou sempre olhar o outro com um julgamento preconceituoso. Se eu sou uma pessoa que tem determinadas imperfeições, né? Se eu sou uma pessoa impaciente, tudo que o outro fizer está lerdo demais. Se eu sou uma pessoa que sou controlador, tudo que o outro fizer não vai estar legal. É essa trave que
atrapalha a gente ver exatamente o outro. Então, é para esse destaque. Ainda tem um ponto mais importante do olhar da psicologia. Aquilo que me incomoda no outro, eu é que estou incomodado. Então, eu preciso olhar para aquilo. Se eu estou repetidamente tendo algum comentário sobre alguma coisa, o bom, sabe qual é, de vocês olharem isso? Na hora que estiver vendo televisão, na hora que estiver olhando o celular, observa teus pensamentos. Qual é a crítica que vem recorrentemente? Qual é a crítica que vem? Ih, fulano namora, cada hora está com um, cada hora está com uma. Daqui a pouco olha outra, e esse também não presta, também é um galinha, essa também. Observa. Você está repetindo isso. Ih, fulano está, nossa senhora, isso aqui é gordo, isso aqui também é gordo demais. Observa. Porque nós é que estamos enxergando aquilo pela nossa trave. Então a gente observa aquilo e trabalha dentro de nós. Bom, era isso que na realidade o que a gente quer trazer? Quer trazer que misericórdia não é um ato pontual, é um estilo de vida, uma forma da gente viver e olhar o mundo. E não esquecer que a gente precisa ser misericordioso com a gente mesmo também. A misericórdia, como é que é o mandamento? Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Então, a misericórdia também é comigo. Eu preciso não ficar me culpando, me rebaixando. Eu não tenho condições disso, eu não vou fazer isso. Como a misericórdia é dar uma oportunidade de reconciliar com o outro, eu também preciso me reconciliar comigo. Sim, eu sou avarento, eu não gosto disso, mas deixa eu trabalhar isso, deixa eu entender isso, deixa eu ver como é que eu posso fazer. Eu não posso ficar me condenando. A gente não condena o outro, mas o ideal também é que a gente não se condene, que a gente se ame, para a gente poder achar um caminho do amor para a gente se melhorar. Então a misericórdia também, ela é muito importante. Eu não vou amar mais ninguém. Já sofri demais. Seja misericordioso consigo mesmo. Por que você não vai amar ninguém? Eu não vou mais entrar em nenhum projeto, eu já não vou aceitar mais. Por que isso? Por que essa dureza? Por que você não é misericordioso consigo mesmo e se dá uma oportunidade de fazer algo novo e diferente? Porque é o seguinte, aquilo que a gente faz igual, a gente já sabe o resultado. Aquilo que a gente faz diferente, vão ter resultados diferentes, que podem ser surpreendentes para nós. Então, essa misericórdia também a gente se dá a oportunidade de viver. Então a gente observa qual é a área da nossa vida que a gente parou de viver. Eu não leio mais nenhum livro, já li todos os livros espíritas, já sei tudo, chega, nem entrar em curso, para que eu vou entrar em curso? Isso aí é falta de misericórdia. Eu não observo tudo aquilo que a gente rejeita veementemente. Observa se a gente não está se limitando e não está se reconciliando com aquela área da nossa vida. Porque hoje nós somos complexos. A gente nasceu, foi criado simples e ignorante, mas hoje, gente, é uma complexidade. Para dirigir até aqui é uma complexidade. Gente, você tem que ficar, olha para cá, quando para tem que ver se tem assalto, se tem o que o outro vai fazer, será que vai ultrapassar? É tudo muito complexo, a vida é complexa, mas a gente dá conta, tá? A gente dá conta. Então, nós somos complexos internamente também. Então, a gente começa a olhar que área da nossa vida a gente pode descomplicar, ser misericordioso, se amar, se dar a oportunidade enquanto estamos com a gente mesmo a caminho. Que nós estamos a caminho com a gente mesmo. A gente está, né? A gente está reconciliado com a gente. Isso é um ponto que é para a gente refletir. É isso por hoje, então. Eu até ia cantar uma musiquinha, mas não vou não. Você ia cantar? Ia cantar. Eu não sei. Eu ia cantar, fica sem aguardar. Seja misericordioso. Vocês vão ter que ser misericordiosos comigo. Deixa eu ver aqui. Achei. O primeiro que é uma música do perdão, da Tia Vilma, uma música de evangelização. Vamos ver.
Esse aí já vai sair na gravação também, vai? Ai, obrigado. Então vamos lá. A música é o perdão. É o seguinte: se você gosta de ser desculpado, se você gosta que lhe peçam desculpas, se você gosta de ser perdoado, mesmo quando é grande a culpa, lembre o que é por Jesus ensinado. Só quem perdoa merece ser perdoado. Perdoe, perdoe sempre. O Pai perdoa infinitamente. Faça o bem e a paz surgirá, e a ofensa não atingirá. Aproveite enquanto o irmão ainda caminha ao seu lado. Vai e fale ao seu coração. Ficará então tudo mudado. O inimigo será amigo. Todo mal transformar-se-á em bem. Perdoe, porque perdoando você será perdoado também. Perdoe, perdoe sempre. O Pai perdoa infinitamente. Faça o bem e a paz surgirá, e a ofensa não atingirá. Aproveite enquanto o irmão ainda caminha ao seu lado. Vai e fale ao seu coração. Ficará então tudo mudado. O inimigo será amigo. Todo mal transformar-se-á em bem. Perdoe, porque perdoando você será perdoado também. Essa tia Vilma maravilhosa, né? Com essas músicas de evangelização. E essa música aqui resume todo o nosso estudo. Muito obrigado.